Então vamos lá, gente. A questão que a gente está tratando aqui, ela vai falar sobre lançamento oblíquo. O mais importante que você tem que saber quando você está tratando de lançamento oblíquo é saber que a gente vai ter, nesse lançamento, uma composição de dois movimentos. Esse movimento parabólico, ele é a junção de um movimento na vertical com um movimento na horizontal. Então, por mais que você possa analisar os dois movimentos separadamente, eles são dois movimentos que acontecem de forma simultânea. Na horizontal, como a gente não tem aceleração, a gente está tratando de um movimento retilíneo uniforme. No caso, a única equação que a gente vai ter é distância velocidade vezes o tempo. No caso, essa distância, comumente a gente chama ela de alcance. E no caso, a velocidade associada ao movimento na horizontal, a gente vai chamar de componente Vx. Então, a equação que a gente vai ter vai ser essa, alcance Vx vezes o t. No movimento da vertical, a gente já vai ter mais de uma equação. A gente vai ter equação horária da posição, equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. No caso do movimento na vertical, a gente vai ter mais de uma equação. No caso, a gente vai ter equação horária da posição, equação horária da velocidade e a nossa equação de Torricelli, ok? Só lembrando, se a gente está tratando do movimento na vertical, a gente vai ter aqui as velocidades como sendo as componentes y da velocidade. Então, aqui tudo componente y associado ao movimento na vertical. A gente tem essas três equações, ok? Então, é importantíssimo, um primeiro passo para você começar a resolver essas questões, fazer a sua decomposição, né? Fazer a decomposição dos vetores aqui numa componente Vx e numa componente Vy. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que a gente faz o cálculo da decomposição. No caso aqui a gente tem uma série de alternativas que a gente vai ter que fazer a análise uma por vez. Então vamos lá, antes da gente continuar aqui analisando as alternativas, eu vou relembrar como é que a gente faz a decomposição. As duas componentes, ela vem da aplicação de seno e cosseno no triângulo formado pelos vetores. Então, no caso, relembrando, a componente Vx, a gente pode falar que ela é a componente V cosseno do ângulo de lançamento, e a componente Vy, ela vai ser a velocidade vezes o seno do ângulo de lançamento. Ok? Então, tem uma relação íntima entre essas componentes e o ângulo de lançamento. No item A, ele fala, a altura máxima atingida pelo projétil é independente do ângulo de lançamento. Aqui vai a primeira dica. Toda vez que um exercício de lançamento oblíquo estiver falando sobre altura máxima, a gente sempre vai associar a altura máxima à equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? Ela fala que V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Essa equação ela está associada ao movimento na vertical, então vou colocar o y aqui de novo. E no caso da altura máxima, a gente está analisando qual ponto dessa trajetória. Esse ponto aqui, a partícula alcançar esse ponto mais alto, concordam? Então, no caso, quando ele alcança a altura máxima, a velocidade na direção y ela é 0. Então, só para a gente já começar a completar a equação de Torricelli, ela é 0. A componente inicial na direção y é exatamente essa relação aqui que eu escrevi da decomposição. Então, ela vai ser V seno de θ ao quadrado. No caso do movimento da partícula subindo, a gravidade ela vai ser contrária ao meu movimento, por isso que a gente vai ter uma alteração aqui. Esse sinal vira um sinal de menos, 2 vezes a gravidade, e aí nesse caso a distância percorrida nesse trajeto vai ser exatamente a nossa altura, que vai ser essa distância aqui, ó. Tudo bem? Então vou chamar de Hzão. Então, vai ficar 2 vezes a gravidade vezes essa distância que a gente vai percorrer, que a gente quer achar, que é o Hzão, que é a nossa altura máxima. Isolando a altura máxima, a gente pode chegar nessa relação, que a altura máxima ela vai ser V seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Ou seja, existe uma relação entre a nossa altura e o nosso ângulo. Varia aqui com o seno. Então, a alternativa A vai estar errada, ok? Alternativa B, a velocidade do projétil é nula no ponto mais alto da trajetória.
Como eu disse que o movimento horizontal ele não tem aceleração, a componente Vx da velocidade ela não vai ser alterada. O que altera a nossa velocidade não é a aceleração? Então essa componente permanece zero. Eu disse que no ponto mais alto só a componente y que se anula. Então isso aqui costuma ser uma pegadinha, porque a associação que o aluno faz é que a velocidade y no ponto mais alto é zero. Então aqui a alternativa B também está errada, porque existe ainda a componente Vx. Item C, o alcance horizontal máximo é independente do ângulo de lançamento. Para o cálculo do alcance, o alcance está associado ao movimento na horizontal. Então, eu já tinha passado a equação do alcance como sendo a componente Vx vezes o tempo t. Da decomposição, o que eu tinha falado? Que a componente Vx da decomposição ela é a componente V cosseno do ângulo de lançamento. Se eu substituo essa componente aqui dentro, a gente encontra que o alcance ele é V cosseno do ângulo θ vezes o tempo t. Logo, existe uma relação entre o alcance A e o ângulo. Então, ele depende sim do ângulo de lançamento. E até como uma curiosidade, vocês já devem saber, mas o alcance máximo ele sempre acontece quando o ângulo é 45 graus. No último item, ele fala: a aceleração resultante do projétil é constante ao longo da trajetória. A gente sabe que não existe aceleração no movimento horizontal, só que na vertical, em todos os pontos, essa partícula está submetida a quem? A aceleração da gravidade. Então, em todos os pontos da trajetória, a gente pode ter aqui, simbolizando, né, a gravidade atuando sobre esse corpo. Logo, a resposta é item D, a aceleração resultante é constante ao longo da trajetória, e sabemos ainda que ela vale a gravidade. Logo, então, resposta letra D.